Olá, muito boa tarde, segunda série do ensino médio, e eu espero que todos vocês estejam bem aí na casa de vocês, professores que sempre nos acompanham e a família, eu sempre lembro que tem sempre alguém da família que também nos acompanha aqui. Nos acompanham porque eu sou a professora Mara, de Educação Física, de sexta-feira, no horário combinado, e não estou sozinha, estou com a professora Juliana. Mas né, a gente tem uma semana aí que falha o nosso combinado, né? Mas eles já sabem que o nosso combinado é de 15 em 15 dias. O encontro marcado. Encontro marcado com a segunda série. Gente, não pode marcar encontro, não pode rolar love. Mas olha só, nós estamos aqui, eles estão lá quietinhos na casa deles. Isso aí, galera. Importante que vocês estão aqui. E hoje eu não vou falar aquilo tudo lá, sabe? A sua abertura, da importância da educação física no ensino médio, mesmo para quem não faz aula, é isso? Eu ia falar, "Ai, tá vendo, gente? Eu falei que não ia falar, a menina vai lá e fala tudo. Vamos falar. Vamos falar. Não, todo mundo já sabe aqui. Se eles estão aqui, é que eles já entenderam a importância da educação física, tanto para a vida escolar, quanto para a vida útil, dia a dia. E estamos juntos aí, tá tudo ligado. É isso aí. A aula de hoje, tem gente dando oi aí? Todos, boa tarde, Alguém me deu presente? Tá vendo? Gente, eu quero receber esses presentes todos aí, ó. Aí já teve gente que falou, não precisa falar presente. Tá vendo? Tem gente ligada aí na gente. Então, a nossa aula de hoje, ela é mais uma sobre musculação, uma continuação, né? Na aula passada, nós falamos sobre hipertrofia muscular. E essa aula nós vamos falar sobre musculação na infância e na adolescência. Não é não, dona Mara? É isso aí. A Janaína já se manifestou. Eu adoro e até faço musculação. Já tem manifestações já aqui. tem gente aí É isso aí. participando. A Stephanie perguntou qual é o tema. Então, a professora Juliana acabou de falar. Estão aqui, ó, com a gente. Estão interessados. Isso aí, gente. Então, a aula de educação física tem que sempre ser alegre. Então, hoje, para variar um pouco, por mais que o assunto seja teórico, aquela coisa assim, né, conceitual, nós vamos tentar deixar alegre. Mas semana que vem não. Daqui a 15 dias. Eu ia falar semana que vem, não. Daqui a 15 dias, nos aguarde. Sempre, quando a gente vai elaborar as aulas, a gente tenta puxar para a prática. E daqui a 15 dias, olha, já estou avisando, quando vocês lerem lá, aula de educação física, se preparem, porque a gente vai suar. Olha, o Leonardo Dá até medo, eu vou me preparar. O Leonardo leu seu pensamento. Ele perguntou quando vai ter aula prática. Meus amores, assim, a Pro precisa explicar. A gente precisa cumprir, né, o currículo, né, os conteúdos aí. Não é assim, tipo, eu acordei e pensei no que eu quero ministrar a aula. Então, a gente segue ali bonitinho, o professor de vocês aí com a gente, tudo certinho. Combinado, Promara? É isso aí, combinado. Habilidade, moça. Vamos ler a habilidade para vocês. Discriminar possíveis riscos, benefícios e recomendações relacionados à prática de musculação na infância e na adolescência. Mais uma aula interessante, né? Isso Aliás, eu queria agradecer assim, imensamente. Sabe aquele QR Code que coloca no final da aula? Alguns de vocês responderam, professores, alunos, e citar essa questão da gente ter mais aula prática e realmente a gente tenta ao máximo, porque é o que a gente gosta, né? A gente gosta de atividade prática. E também elogiaram muito a aula e disseram que entenderam a última aula. Então, isso é importante para a gente, porque quando a gente olha lá e vê que vocês não entenderam, a gente tem que retomar alguma coisa na aula seguinte, tá? Então, acho que teve, de todos os alunos, acho que um falou que não entendeu muito bem. Não que não entendeu muito bem. Então, já agradeço aí imensamente no final da aula. Eu juro que eu coloco o QR Code para vocês falarem dessa aula aqui. Combinado? É isso aí. E aí, Ju, você falando, né, do tema de hoje, a professora Solange já colocou assim, que o mais importante é manter hábitos saudáveis no cotidiano. Então, atrelado a isso, os hábitos saudáveis, olha que bacana a contribuição. Sempre, Pro. E aí, assim, vou colocar uma coisa clara. Assim, a gente tem que ter um relacionamento aberto, assim, direto, nada de segredos. Eu sou uma professora que eu gosto mais, não gosto tanto de exercício de força, né? Então, eu gosto mais do Pilates, porque eu sou essa pessoa calma, né? E não sei se vocês sabem, o Pilates não é tão leve, é mais calmo, você tem que controlar a respiração. E é o que me acalma. O único momento que eu fico, na verdade, tem 2 momentos que eu fico quieta. Quando eu estou praticando Pilates, ou eu sou personal de Pilates,
Ou na vinheta, quando começa a vinheta que vai começar a aula, eu paro e respiro. A Mara fica dançando. E Contei. você contou? Lógico. Um dia eu vou pedir, Danilo, um dia vamos combinar de você gravar ou vazar o áudio da Mara aqui, tipo, dançando. Então, é da mesma forma que você se concentra e ela fica quieta mesmo, gente. Ela fica quietinha e eu fico, na hora da vinheta, interiorizando o Porque início da aula. eu sou uma pessoa quieta. Aham, só que não, tá? Todo mundo aqui concorda, né, gente? Que eu sou a mais quieta do planeta. Obrigada. Tá vendo? Só um fez assim, ó. Eu não gostei disso, não, mas tudo bem. Vamos lá. Problematização da aula. Vamos começar com uma interação de 2 minutos. Por quê? Eu preciso que vocês realmente respondam, abra o seu coração. A busca pelo corpo perfeito está começando cada dia mais cedo, cada vez mais cedo. Hoje, os adolescentes estão cada vez mais procurando a musculação. Será que esses adolescentes sabem os riscos e os benefícios que a prática pode causar? Não me respondam sim ou não, hein, segunda série. Vocês são, não posso falar o que vocês são, mas vocês são muito bons, tá? Vou me controlar aqui, respira fundo, Juliana. Vocês são muito bons, então argumentem aí lindamente. Beijo, já volto. Então, as colaborações são muitas, segunda série sempre participando, professores também colocando as opiniões. E aí, e um deles aqui, ó, Ju, não. Eles não pensam 2 vezes antes de agir e nem dos benefícios necessários. Tá. Vamos lá. Não, porque a maioria só pensa na parte estética e não nos riscos e benefícios. Eu já queria começar falando o seguinte. E os professores de educação física aí que estão com vocês podem também depois entrar mais nesse assunto. Todas as atividades físicas, todas as práticas esportivas têm seus riscos e benefícios, né? A gente precisa saber fazer, a gente precisa ter uma orientação. E aí onde eu volto a dar o nosso agradecimento para os profissionais de educação física, né? Para os educadores. Isso aí. Então, aí. a Alessa, Vitor, colaborou muito com o que você acabou de falar. Ah. Depende. É sempre importante buscar a ajuda de um profissional. Ouviu você aqui. Você tá vendo como eles... Meu, eles leem meu pensamento, porque eles são muito bons. É assim, olha, e o Matheus Lima colocou, a maioria não, pois eles só veem um lado positivo e ignoram os riscos da prática. Então, aquela prática que você falou, sem orientação, né? Às vezes o excesso, então... Gente, tudo. Comer muito,
tudo, eu ia falar outras coisas, comer muito, comer pouco, tudo em excesso ou sem nada faz mal. A gente precisa procurar um equilíbrio na nossa vida. A palavra certa é equilíbrio. Por isso que eu sou uma pessoa super equilibrada. Muito bem, Tipo, a pessoa estava professora. sem microfone até... Oi, mas eu estava aqui, né? Mais alguma coisa? Teve um que eu vi, você viu aquele que eu te mandei aí no WhatsApp? Olha, olha que tô Deixa eu contando olhar aqui. segredo. Eu achei bem interessante, porque eu dei uma bisoiada aqui no WhatsApp. No WhatsApp não, no chat. Sim, vamos lá. Foi a Amanda que deu essa contribuição. Acredito que até saibam sim. Afinal, com o uso da internet é fácil descobrir. Mas, ainda assim, fazem musculação, pois se importam mais com a sociedade do que com a saúde e a si próprios. Então, o que ela diz é aquela questão de se preocupar com o que os outros impõem, né? Engraçado, né? Como as coisas são linkadas. A gente acabou de trabalhar aí no primeira série, a gente acabou de gravar a aula da primeira série falando sobre a imagem corporal. E é isso aí que você está entrando. Com certeza você lembrou da tua aula lá da primeira série, onde faz essa questão de que às vezes as pessoas praticam alguma atividade física, seja ela musculação, pilates, dança, futebol, para os outros e não para você, né? Pode? Continuar? Pode continuar. Vamos Então lá. tá bom, a gente tem mais uma interação aí. E aí, essa tabela vocês encontram na página 140 do caderno do aluno de vocês. Quem tá com o caderno do aluno, pode abrir na página 140, que vocês vão encontrar essa tabela exatamente, tá? E aí vocês terão 2 minutinhos para me responder, dizendo se essas 4 questões são verdadeiras ou mito. Gente, responde aqui para Mara, colocando número 1, verdade ou mito. 2, verdade ou mito. Porque senão ela vai ficar doida mais do que ela já é. E aí não gastem, né? Mais alternativas de Isso, vocês. na mesma Na coloca mesma 1, 2, coloque. 3, 4. É isso aí, vamos lá. 2 minutos? 2. 2? Vamos lá. Então, vocês foram respondendo realmente como nós pedimos, viu, Juliana? 1, 2, 3, 4. Então, vamos lá. O Pedro colocou verdadeiro na primeira e mito nas outras. Daí, na 2, 3 e 4, mito. Legal. O Guilherme colocou verdadeiro, verdadeiro, mito e mito. Temos mais, Pro. Vamos lá. Mais uma. Mais uma. Verdadeiro na primeira, mito, mito, mito. Então, foi o Cedras. Aí, deixa eu só falar do professor... Fale que eu vou beber água, minha filha. Peraí.
É que é junto o nome, né? Noci Lima, sou Noésio, isso, ele descreveu. Noésio, de Educação Física, diz que a aula só tem enriquecido a disciplina. Obrigada, Muito professor. obrigada. Essas palavras ajudam muito a gente, de coração, né? Vamos lá. Abre a resposta. Tcharam! Viu como aqui a gente é rápido? Primeira, é a única que é verdade. Crianças não podem fazer exercício de força. E a gente fala criança, criancinha mesmo, tá, galerinha? O exercício de força e pensando na hipertrofia, ok? Aí, musculação engorda. Se você pensar que engorda porque aumenta o peso na balança, ok, mas na verdade ela não engorda. Você aumenta a musculatura. E isso também dá diferença lá na balança. Porque quando eu subo na balança, eu não estou vendo só a minha gordura. Eu tenho o osso, tenho o músculo. Então tem gente que fala, ai, comecei a fazer musculação, engordei. Calma. Não é que você engordou, você ganhou massa magra, ganhou musculatura. Tá? Tem essa diferença. Só é possível aumentar a massa magra tomando suplemento? Não, galera. Tem alimentação. O suplemento alimentar, a gente falou também, acabou de falar na aula da primeira série. O suplemento alimentar é para você, se você tem algum componente, alguma vitamina aí faltando, ou você precisa acrescentar, sempre procure um nutricionista, um médico endócrino. Um profissional de educação física também consegue orientar aí quanto à questão do suplemento. Então, também é mito. Não precisa somente, tem como você suplementar com o alimento, tá? Vamos lá. 4. Com o treinamento de força, a gordura vira músculo? Não, galera, não existe essa coisa de a gordura vira músculo. É assim, ó, você perde gordura e ganha músculo. São duas coisas diferentes, não que uma é transformada na outra. Não existe isso, é um mito que muita gente fala. Combinado? Entendido, bro? É isso aí, vamos lá, vamos seguindo, Ju. Tá tudo bem aí? Tudo tranquilo. Então, agora, vem a parte aí conceitual. Vamos lá, ajuda aí. Presta atenção na pro aqui, que a gente agora vai seguir a linha de raciocínio para melhorar todas as questões aí de musculação na sua cabeça. Relembrando, esse PPT estava lá na outra aula, na última aula que nós ministramos. O treinamento de força, conhecido popularmente como musculação, é uma forma de exercício contra a resistência, para o treinamento e o desenvolvimento dos músculos. Utiliza a força da gravidade com barras, halteres, pilhas de peso ou o peso do próprio corpo. E a resistência gerada por equipamentos, elásticos e molas para opor forças aos músculos, que, por sua vez, devem gerar força oposta através das contrações musculares. Então, isso foi só para a gente relembrar da outra aula, uma vez que ela está linkada à outra. Beleza? Aí, quando a gente pensa num treinamento de musculação, a gente pensa em alguns princípios da musculação. Na terceira série do médio, vocês vão ter mais princípios do que esses que eu vou mostrar agora, e mais detalhado. Agora, a gente vai tomar nota, tomar conhecimento, saber que eles existem. Mas lá na terceira série, que a gente vai ter o aprofundamento. E logo no comecinho, né, Mara? Lembra que a gente trouxe um profissional de vôlei e outro de futsal para falar, dentro desses esportes, como que funciona o princípio de treinamento. Vamos lá. Os princípios orientam a elaboração de um treinamento físico de musculação. Você encontrará essas definições no Caderno do Aluno, volume 2, página 138. Então, quem está aí com o Caderno do Aluno, pode abrir na página 138 e acompanhar com a gente a leitura. Quem não está, não tem problema, não fica triste, não fica chateado. Estamos aqui com você e a gente vai colocando aí, nosso diretor top, vai colocando na tela para vocês, e aí tudo fica lindo e maravilhoso na vida. Vamos lá. Princípio da estruturação da série de exercícios. Os grandes grupamentos musculares devem ser exercitados antes dos pequenos, devido à tendência de esses pequenos grupamentos chegarem à fadiga antes dos grandes, quando são submetidos às cargas proporcionais. O que isso quer dizer? Vamos lá. A gente vai fazer a leitura e a gente vai tentando exemplificar para vocês. O que eu quero dizer com isso? Se eu treinar, quando eu treino, eu não treino só um músculo. Eu já havia falado isso para vocês. A gente tem outros músculos, acessórios, agonista, antagonista, essas coisas assim.
que, vou dar uma segurada nessas palavras difíceis. Se a gente começa treinando um grupo de músculo pequeno, vou dar um exemplo. O bíceps. O bíceps é um músculo pequeno, referente ao peitoral, né? A gente tem aí o quadríceps, que é o maior, que são 4 músculos. Então, eu tenho que começar a pensar o meu início. Comecei o dia, comecei a treinar pelos músculos maiores. Eu não posso começar, vou começar treinando o peitoral, e não o bíceps, não o tríceps, que são pequenininhos. Tá bom? Então, quando a gente monta, quando o profissional de educação física vai montar a tua série, ele pensa, ele leva isso em consideração, tá? O próximo. No caso dos iniciantes, as séries de exercícios devem alternar os segmentos corporais requisitados durante a realização dos exercícios, visando retardar a fadiga muscular. Gente, fadiga muscular é aquele momento em que teu músculo não aguenta fazer mais nada. E aí eu solto um líquido lá, que eu não quero falar o nome para vocês, que vai dificultar a vida, eu quero tornar a coisa mais fácil, e que ele incha, né? Quer que fale o nome, Mara? Pode falar, acho que eu... Ai, olha eu com o microfone, gente. Deixa para a terceira série. A Mara vai. Isso. Então, com isso, a gente tem o músculo, ele incha, né? E aí, por conta dessa fadiga, dessas microlesões que a gente causa nas fibras. Então, são pequenininhas lesões. Eu não posso causar muitas, porque daí eu levo ele a fadiga e ele não aguenta mais nada, cansa. Ontem a Mara fez isso comigo. Durante uma aula com fundamental, ela me fez treinar a perna. Gente, ela fez isometria de perna. Hoje eu levantei e falei, gente, por que eu tô com essa dor na coxa? É isso aí, mas eu não senti, porque eu tenho feito treino. Anota aí. Semana que vem, não, daqui a 15 dias, a Mara vai sofrer na aula. A gente vai colocar, aliás, a gente vai suar na aula. Eu vou começar o treinamento desde já. Bora trazer atividade aí para todo mundo dar uma aquecida. Isso aí, vamos lá. Princípio da especificidade do movimento. Esse nome é lindo. Vou botar o nome do meu filho, especificidade. Relaciona-se à utilização da musculação na preparação física para a prática esportiva. Ao transportar o gesto esportivo para o exercício com pesos, devem-se considerar observação do movimento a ser realizado, análise dos ângulos e dos músculos envolvidos, tipo de contração executada, montagem do programa de acordo com as capacidades físicas que se pretende treinar, bem como seus parâmetros de desenvolvimento. Então, a gente treina, você vai fazer vôlei, você precisa de uma força em determinadas musculaturas. Você vai, até mesmo dentro do futebol. Dentro do futebol, você tem o cara que precisa correr mais, ser mais velocista, você precisa do cara que seja mais forte, o cara que seja mais habilidoso. Então, de acordo com cada posição, eu preciso pensar no que trabalhar naquele cara, né? Então, esse é o princípio da especificidade. Eu pensar qual é a função, para que ele quer, né? Princípio da sobrecarga. Diz respeito à gradação adequada dos fatores do treinamento, intensidade e volume, de modo a estimular o aumento das capacidades funcionais do organismo. Ou seja, significa obedecer à progressividade da carga de trabalho, a partir do volume e da intensidade do programa, objetivando o alcance de novos níveis de adaptação morfofisiológicos não alcançado com a utilização de cargas constantes. A progressividade da carga deve considerar cada praticante individualmente quanto à sua condição de iniciante ou atleta e a sua capacidade de adaptação aos novos estímulos. Em linhas gerais, o volume e a intensidade no início de qualquer programa devem ser baixos e aumentados com a evolução da condição física de cada pessoa. É importante, entretanto, ter consciência da impossibilidade de aumento infinito de carga de trabalho, estando os atletas mais próximos dos limites máximos. Gente, é assim, primeiro dia na academia de musculação, eu não treino musculação, a Mara treina, eu faço pilates, a Mara faz musculação. Eu vou um dia com a Mara e eu quero ser igual a Mara. Eu vou começar fazendo com o mesmo peso da Mara?
Esses cuidados eles devem ser tomados e a gente nunca faz um treino igual ao do outro, porque ele é específico para cada pessoa, até porque nós temos objetivos diferentes quando procuramos o exercício físico, quando procuramos a musculação, né? E tudo é levado em consideração. A questão da sua vida, se você fica mais sentado, se você joga futebol todo dia. Então, existe diferença. Se eu pegar um aluno, eu como professora, ali, eu pegar um aluno que joga futebol todo dia e outro que só fica sentado todo dia, eu tenho que ter um treino diferente. Só que, habitualmente, a gente faz assim, eu vou para a academia de musculação porque meu amigo vai. E aí, eu vou chegar lá e vou fazer o mesmo treino que ele. E não é. A gente tem que ter é como se fosse um degrauzinho, a gente vai subindo degrauzinho. Até porque, se eu ficar estagnada, fazendo por muito tempo o mesmo exercício, ele não vai funcionar. Porque o nosso corpo adapta facilmente. Então, a gente tem que tirar ele da zona de conforto de acordo com determinado tempo, né, Mara? É isso aí. Então, você treina, seu corpo entra no estado de ele se adapta e a gente estimula novamente, alterando o treino, as repetições. Aí depende ali do profissional que está orientando, porque o seu treino ele é específico a você. Isso aí. E aí, a gente citou lá, lembra que no comecinho do texto a gente citou intensidade e volume? Então, vamos ver a intensidade, o que é esse negócio aí? É o grau de esforço momentâneo necessário à realização de um exercício traduzido pela quantidade de energia utilizada em sua execução, representado pelo peso em cada série e pelas durações dos intervalos entre séries. Então, gente, eu volto a dizer, não é chegar lá e ficar treinando igual louco, sem parar um atrás do outro. Eu tenho um intervalo, e esse intervalo é importante. O intervalo e o peso, de acordo com o meu objetivo. Lembrando que, para essa idade, não é aconselhável a hipertrofia. Beleza? Volume. É a quantidade de trabalho realizado representado pela duração e pelas frequências de sessões. Ou seja, vou treinar todo dia? 2 vezes na semana? 3 vezes na semana? Quais grupos musculares eu vou treinar a cada dia? Todos os dias? Então, tudo isso tem que ser considerado, tá bom? Musculação na infância e na adolescência. É comum as pessoas se assustarem com crianças e adolescentes praticando musculação. Crianças, gente, a partir dos 8, tá bom? Pois a maioria da população, isso de acordo com a literatura, tá? Artigo científico. Pois a maioria da população atribui essa prática a exercícios de força de alta intensidade e com excesso de peso. A orientação mais comum, inclusive de alguns médicos que não se aprofundam no assunto, é que essa galerinha opte pela prática dos mais variados esportes. Mara, aí a gente tem uma questão que é muito discutida, né? É igual quando a gente fala assim, os médicos são a favor da cloroquina ou contra? Tem uns que são a favor, tem outros que são contra. Então, você pega artigo científico que fala, vamos fazer um alongamento antes da aula. Não vamos fazer o alongamento. Vamos treinar hipertrofia não, perdão, treinamento de força, que é a musculação, para crianças e adolescentes? Não vamos. Então, eu abstenho a minha opinião e a da professora Mara, né? Então, isso que a gente está mostrando é para vocês terem conhecimento. Porque se vocês derem a louca e falar, eu quero, calma lá. Respira. E tem um monte de coisas que a gente tem que levar em consideração. Não é sair fazendo igual amigo. Isso. Né, Promara? Além do profissional que é especializado e que vai te dar orientação na prática, tem que passar pelo médico, que é que vai dizer se você pode ou não. E assim, a idade ela acaba sendo relativa, porque as crianças elas têm a mesma idade, mas elas têm portes físicos diferenciados. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, exatamente. A gente tem cada um tem o seu período de maturidade, né? Então, tem pessoas que desenvolvem mais rápido, outro. Então, a gente tem aí que trabalhar junto com o médico. Tanto é que nas academias, geralmente pedem um atestado médico. Exceto, gente, eu ressalvo aqui quando a pessoa é por orientação médica mesmo, porque ela precisa fortalecer alguma parte do corpo. Eu tive alunos aí no ensino médio que tinham problemas no joelho, seríssimo, então precisava fortalecer o quadríceps, né? E quando o cara é um atleta profissional, está lá dentro de um clube, e aí o estímulo é diferente. Mas a questão toda, eu volto, é o acompanhamento, beleza? Então, vamos lá.
Continuando esse assunto. Se levarmos em conta o lado lúdico, realmente é muito mais divertido, mas está sujeito a lesões referente à execução inadequada, assim como a musculação. E aí eu me refiro à continuação do texto anterior, que é referente a esportes de quadra, né? Ao lado esportivo. Realmente, você pode se machucar, se você não tiver uma orientação, se você não tiver uma ajuda, tá? Vou repetir isso incansavelmente. Portanto, esse tipo de comentário de que a musculação causa lesões está diretamente ligada a erros de execução, carga excessiva e falta de acompanhamento de um profissional de educação É isso aí, física. de educação física. Somos nós, É o Mara. profissional que é especializado e que tem que estar ali te dando todas as orientações. E quando a professora Ju, ela falou da prática mais lúdica, é que pensa, se a gente está falando dessa idade, né, Ju, 12, 8, 9, olha só, praticar o esporte ali é É, mais você lúdico. correr, brincar, se divertir. E aí eu Exatamente. penso eu também. Para mim também. Eu coloco essa em consideração. Para mim é mais prazeroso fazer uma dança, fazer um pilates. Para Promara é puxar o peso. Então vocês estão entendendo que é muito específico, ok? Professores estão comigo, né? Vamos lá. Orientações. Prestem atenção. Os exercícios devem ser de leves a moderados. E aí é onde eu falo que não pode ser hipertrofia muscular. A maioria dos estudos indica de 8 a 15 repetições. Objetivo: resistência muscular. Pouca carga. 2 a 3 vezes por semana. Trabalhar todos os grupos musculares. Duração do treino: de 50 minutos a 1 hora. Pode-se intercalar com atividades aeróbias, ou seja, correr, pular corda, andar de bicicleta. Refeição leve antes do treino. Não vai bater uma feijoada e querer ir para a musculação, né, galera? Vem comigo nos benefícios. Estimula o crescimento, aumento de força muscular, potência e resistência, melhora do desenvolvimento corporal e equilíbrio, reduz o risco de lesões, fortalecimento da massa óssea, diminuição do peso e controle do aumento do peso, reduções dos níveis de colesteróis e triglicérides, que isso, colesterol e triglicérides, eu lembro quando eu era adolescente, a gente falava que era doença de adulto. E hoje em dia já está no meio da gente, né? Tá? E quanto mais novos, tem crianças já que apresentam esses níveis. O meu filho, sabia, Mara? Meu filho eu levei no médico, agora ele tem 11, mas com 8, 9 anos já deu colesterol alterado. Então, assim, nós vemos mesmo muitas crianças, até na escola, quando o professor, ele no início das aulas pede anamnese, né? Acredito que a maioria de vocês já tenha feito que é aquele questionário para a gente saber como vai a saúde de vocês, até porque tem pessoas que não podem praticar algumas coisas ou outras. Então, a gente vê muita criança, não é, professora, com esses níveis Exatamente. elevados, né? Exatamente. Agora, liguem aí a luzinha do atenção. Esse material também vocês vão encontrar na página 140 do caderno do aluno, tá? São pontos que vocês devem tomar cuidado se forem praticar a musculação. Recomendação para a elaboração de um programa de musculação para crianças e adolescentes. Respeitar uma progressão no nível de carga e nos tipos de estímulos ao longo dos anos, de acordo com o estágio de desenvolvimento dos praticantes. Evitar exercícios que estimulem contração excêntrica em alto grau, devido à possibilidade de microtraumatismos das estruturas de tecido conjuntivo existente em tendões e ligamentos. Tecido esse que atua como mecanismo de proteção da musculatura diante estiramento muscular excessivo. Então, galera, fazer coisa errada, fazer excesso, você vai estourar aí, ó. Você tem a possibilidade de estourar teu tendão, teu ligamento, então se liga. No C, priorizar os trabalhos de resistência muscular localizada. Lembrando, hipertrofia, espera um pouquinho para treinar depois. Evitar exercícios estáticos e isométricos, devido à baixa resistência anaeróbia, priorizando os exercícios dinâmicos
que são favoráveis à melhora da circulação nas estruturas que sofrem ação de carga. Trabalhar todos os grupos musculares, especialmente os maiores, evitando exercícios unilaterais em demasiadamente localizados. Tipo, eu vou fazer rosca alternada. Aí eu fico lá. Aí eu começo a conversar e repito. Se perde na contagem e aí depois volta tudo de novo. Ou coice, né? A gente vai lá no coice, eu faço 30 de um lado e 10 do outro. Né? Que a gente viaja aí no planeta. Tá bom? Cuidado. Utilizar períodos de descanso entre as sessões, suficiente para que haja total recuperação. Isso a gente também está falando bastante. Enfatizar que sejam adotadas posturas corporal e técnica de execução correta durante a realização dos exercícios, garantindo maior segurança ao movimento. Iniciar com exercícios que envolvam apenas a sustentação do corpo, evoluindo para exercícios com parceiros e, enfim, para exercícios com cargas extras corporais, leves, mantendo baixos volumes. Então, repetindo, começa aí com o peso do teu corpo, aí vai fazendo um trabalho junto com um colega, e depois a gente começa com essa questão do princípio da sobrecarga, onde a gente vai evoluindo, tá? Evitar testes de carga máxima ou cargas demasiadamente elevadas para a coluna vertebral. Então, tá bom, eu vou lá, vou fazer um supino, que é aquele que a gente fica deitado, levanta a barra, e eu vou competir com a Mara quem consegue mais. Então, eu vou colocar todos os pesos do mundo. A barra vai cair no meu peito e vai machucar. Não é não, Mara? É isso aí, tem que estar bem treinadinho aí, senão não, o excesso, nesse caso, só tende a agravar, né? Isso. E esclarecer os praticantes sobre o risco da utilização de recursos nocivos, como esteroides, anabolizantes e outros produtos recursos anabólicos. Então, gente, é aquela questão de que, vem aqui, tem isso aqui que você vai crescer mais rápido. Calma lá. Isso tudo você paga um preço. A gente também acabou de falar isso na primeira série. Tem várias questões que podem acontecer, como impotência sexual, como aumento de acne, de espinha, infertilidade, né? Aquela questão de você não conseguir mais aí ter filho. Tem um monte de coisa, né, Mara? Lembra mais? Tem um monte de coisa. Tô dando uma olhadinha aqui no chat. Já tá aberto? Já tá aberto. E aí, como que tá? Nós estamos chegando ao final, né, Ju? E como que tá? Eles estão colocando sobre alguns tipos de exercício. Alguém falou de tomar bomba, então cuidado, isso é muito perigoso. Isso, tomar bomba é o anabolizante, gente. Isso é perigoso, tá? Não é simplesmente vou ali, vou fazer uma vez, isso vicia. Lembrando, se for uma orientação médica, porque eu tenho amigos que utilizaram por doença, né? Porque tem alguma patologia e foi necessário. Isso é diferente. Tá? Agora, eu vou lá e vou me automedicar e tá tudo certo. Não tá certo. Mais alguma coisa? É isso aí. Não, eles Abre seu estão coração. falando disso, estão falando do uso, alguns estão falando que a aula foi legal, parabéns. Que bom, que beijos, bom. meninas. Obrigada, gente. A gente precisa desse carinho aí de vocês. É isso aí. E lembrando que a gente acompanha sempre o currículo, tá? Então, o tema da aula tá ali, do material. Nos slides vocês podem ver indicações até das páginas para facilitar aí, não é, Ju? Isso. E nós temos aquele QR Code onde é. vocês avaliam a aula e ela é super importante, né? Que vocês façam essa avaliação. Vocês estão vendo aí na tela, não é? Vocês coloquem o celular aí, façam a avaliação. É importante que vocês façam, porque dali a gente vê se vocês entenderam, não entenderam, se ficou dúvida, o que a gente precisa trazer na próxima aula. Ó, coloca a imagem final, por favor. A imagem final. Cadê? Qual é a imagem final? Essa aqui, ó. Ah, sim. Olha como eu quero acabar a nossa aula de hoje. Com um lindo pôr do sol e coraçãozinho para vocês. Coração para Porque eles. se a aula foi boa, manda coração pra gente. Beijo. Então, eu já vou dar tchau para eu Solta pôr o o microfone microfone aqui e fazer coração. Calma, vai lá. 1, 2, 3 e já. Beijos. A escola pode estar distante, mas as aulas não.
Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.